Justamente no ano que eu mais li, eu não fiz um vídeo de leituras. Nossa, o que rolou? Hey people, Gaspidion aqui, esse é meu canal Sincerateca e esse é o primeiro vídeo do Gaspileu. Gaspileu é o novo quadro aqui do canal que vai substituir o Leituras do Mês. Infelizmente, o Leituras do Mês é um formato que não funciona muito comigo, porque eu não costumo ler tantos livros assim ao longo do mês e eu sempre me sentia um pouco mal, sei lá. Meio oprimido de vir aqui falar sobre 3 livros que eu li, e isso atrapalhou muito o meu processo de fazer vídeos de resumo de leituras. Por isso, eu resolvi criar o Gospileu. Ele vai funcionar da seguinte forma: sempre que eu conseguir ler 7 livros, eu venho aqui e faço um vídeo, montando ali um ranking das minhas piores leituras e melhores. Então sempre vai ser do pior ao melhor livro. Esse formato do ranking já é feito pelo Lucas, do Luago nos Livros. Vou deixar aqui nos cards o vídeo dele, inclusive, do último resumo de leituras. Não tô inventando a roda. Mas, como eu ia fazer um vídeo já específico sobre 7 livros, independentemente da data que eu os li, eu achei que embaralhar ali a ordem, colocar em ranking, poderia inclusive ajudar aqui no conceito do Gospileu, que é me desprender total de quando eu li esses livros, tá? Eu não importa se o livro aqui foi lido lá em junho, o outro foi lido em julho, o outro em agosto. O importante é que eu consegui acumular 7 leituras e vim compartilhar as minhas impressões com vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se acostumem com o formato. O Gospileu não tem uma frequência exata, porque eu posso ler esse acumulado de 7 livros em um mês. Isso pode acontecer, mas pode acontecer de eu ler em 2 meses. Então, a frequência aqui do Gospileu vai depender muito do meu ritmo de leitura. E eu não vou me apressar. Mas agora chega de enrolação, vamos pro vídeo. Eu só peço que vocês deixem um like para ajudar na divulgação, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma notificação e saberem aí de todos os vídeos que eu postar. Em 7º lugar, nós temos não só a pior leitura desse ranking aqui, mas a pior leitura de 2020. Pode entrar O Milagre da Manhã. Esse livro é escrito pelo Hal Herold e traduzido pelo Marcelo Cid. É publicado pela editora Best Seller e é um livro curtinho, gente, não tem nem 200 páginas. Bom, O Milagre da Manhã nos mostra como a nossa vida pode ser completamente mudada se a gente aplicar esse milagre da manhã, né? Então, se a gente acordar cedo e seguir os passos aqui que o autor nos dá, a nossa vida pode sofrer uma grande mudança e a gente alcançar o nosso sucesso que a gente tanto busca. Seria tudo lindo se esse milagre realmente funcionasse para todo mundo. Assim que eu comecei a ler esse livro, eu mandei uma mensagem pro Lucas e pro Iago e eu mandei o seguinte: nessa época a gente estava no Telegram ainda. Amigos, falta um recorte nesse livro, mas na minha vida eu acho que eu consigo aplicar. Então eu não vou militar. O problema, gente, é que o próprio autor reforça ao longo do livro que isso aqui é para todo mundo. Qualquer pessoa que tentar fazer isso aqui vai alcançar o sucesso, vai alcançar aí as suas realizações, porque o que falta na vida das pessoas é acordar às 5 da manhã, fazer lá a meditação, fazer lá as afirmações, os exercícios, enfim, para ter uma vida melhor. E não é bem assim, gente. Eu acho que faltou um pouco de senso do autor. Ele usa uns exemplos de pessoas tão milionárias, tão ricas, que eu fiquei amado. Você acha que todo mundo tem essa vidinha? Ele próprio enfrentou sim algumas crises, teve um acidente quando ele era jovem, depois enfrentou uma crise financeira que atrapalhou aí a vida dele, os negócios dele, mas ele é uma pessoa que tá em uma posição de privilégio, a vida dele era um pouco mais confortável, então aplicar esse milagre da manhã aqui, pra ele era mais simples, e realmente talvez o que faltasse pra ele fosse meditação, fosse se exercitar, fosse se motivar mais, mas não é só isso que falta pro resto do mundo. Meu pai acorda 4h30 da manhã todos os dias, 4h30, 5 horas. Se ele levantasse 1 hora mais cedo pra meditar, fazer afirmação, escrever num papelzinho, a vida dele não ia mudar, gente. Talvez ele se sentisse um pouco mais feliz, mas ele ia continuar no emprego dele, recebendo pouco, aguentando humilhação e tendo uma vida sofrida. Isso me irritou demais no livro, porque o autor ainda tenta passar uma ideia de que existem as pessoas que não querem progredir, tem uma porcentagem de pessoas que não querem evoluir e uma outra porcentagem que está disposta a enfrentar coisas como o milagre da manhã para mudar de vida.
E não é essa a realidade de todo mundo, gente. Não é falta de vontade ou motivação. Existem muitos fatores que atrapalham a gente a conseguir o que a gente quer. Então eu senti uma falta de um recorte. Acho que isso aqui pode mudar a vida de algumas pessoas. Sim, gente, acordar mais cedo é sempre muito bom. Aproveitar um pouco mais o seu dia, né? Ter mais produtividade é sempre benéfico. Mas eu acho que o nível de mudança que o autor passa aqui no livro não é palpável para todo mundo apenas acordando cedo e seguindo o passo a passo do milagre da manhã. Além disso, gente, eu achei o livro muito mal escrito. Sério, o autor se repete demais. Inclusive, uma amiga minha, Débora, beijos, Débora, tinha citado que esse livro caberia em uma folha A4. E eu concordo totalmente com ela. Dá pra resumir isso aqui numa folha A4. Você não precisa ler 200 páginas da mesma coisa. O autor se repete muito. Ele fala de uma coisinha aqui e diz que vai explicar mais no futuro, em outro capítulo. E aí chega o outro capítulo e ele realmente fala de novo de um assunto que ele já tinha abordado. E a gente espera que ele aborde de uma forma mais profunda. Só que não, fica ainda numa coisa mais rasa. Então, assim, é um livro que promete e não cumpre. Sem contar que ele tem uma mania de pedir pra gente ir pro site. Eu lembro que o Vitor Almeida tinha falado disso e eu... O Vitor deve estar implicando, ele não gostou da premissa do livro e aí usou isso. Mas não, realmente é um saco. Ele toda hora pede pra gente entrar no site para ler mais sobre o assunto, para pegar uma coisa ou outra. Amado, eu comprei o livro, eu quero que esteja aqui, eu não quero visitar site nenhum. Por esse motivo, eu dei 2 estrelas para esse livro. E eu só não dei 1 estrela porque eu realmente gostei de alguns ensinamentos, me motivou em alguns momentos, algumas coisas eu quero aplicar na minha vida. Então, assim, não é um livro totalmente dispensável. Eu acho que dá para você ler, tem momentos que a gente precisa de um livro assim de desenvolvimento pessoal. Mas eu não considero que tudo que está aqui seja verdade, enfim, não concordo com tudo que foi escrito e ainda por cima não gostei da forma que foi escrito. Por isso, um beijo, milagre da manhã, você vai vazar da minha estante em breve. Em 6º lugar, nós temos Liberdade, Felicidade e Foda-se. Esse livro foi escrito pela Miriam Gondeberg e é publicado pela editora Planeta. Esse livro também é meio que de autoajuda, desenvolvimento pessoal, e esse eu gostei um pouquinho mais do que o Milagre da Manhã. Eu acredito que esse livro aqui, gente, tenha sido escrito principalmente para as mulheres. A autora, inclusive, participou de um TED, fez uma palestra, e o livro é meio que o que ela já tinha dito na palestra dela, só que um pouco mais desenvolvido. Ela fala um pouco sobre a forma que a gente tem que se libertar, tacar o foda-se em tudo para finalmente ser feliz, se desapegar dos julgamentos das pessoas, dos vampiros emocionais que nos cercam, né, daquelas pessoas que tiram toda a nossa energia. E enfim, é um livro que nos encoraja a bater de frente, a enfrentar preconceitos e a lutar pelo aquilo que a gente quer, pela nossa felicidade. O livro traz também alguns assuntos como envelhecimento. Tem até um capítulo que pergunta: você tem medo de envelhecer? E aí eles nos mostra que muitas pessoas que estão ali na fase idosa, né, acima dos 65 anos, são mais felizes que pessoas que estão ali na faixa dos 40, porque essas pessoas já se libertaram de muitas amarras da sociedade, de muitas coisas que as prendiam na juventude. Eu achei que foi uma leitura válida, me senti motivado sim em alguns momentos, mas ele sofre do mesmo mal do Milagre da Manhã. Eu acho extremamente repetitivo. Eu não sei se esse é um mal desse tipo de livro, mas assim, eu já li alguns que são menos repetitivos que esses aqui. Então, por esse motivo, eu dei 3 estrelas para Liberdade, Felicidade e Foda-se. Não foi um livro ruim como o Milagre da Manhã, mas também não foi um livro, assim, meu Deus, maravilhoso. Vocês sabem que 3 estrelas pra mim é um livro ok, sabe? Não é bom, mas também não é ruim. Tá ali no meio termo. A coisa que eu mais gosto quando eu leio livros assim é perceber que eu já aplicava alguns dos ensinamentos na minha vida. Este ano foi um ano de libertação para Gossip John, um ano de muita felicidade e de foda-se total. Eu parei de pensar sobre muitos assuntos, parei de pensar sobre a aprovação dos outros. Ai, será que me aprovam? Será que me reconhecem? Será que me levam a sério? Eu parei com essa neura e segui em frente, segui com o meu caminho, fazendo as coisas da forma que eu me sentia confortável, e isso tem me ajudado demais. Então, de certa forma, já estava aplicando o ensinamento aqui da autora antes mesmo de ter contato com o livro dela. Em 5º lugar, nós temos Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Esse livro é publicado pela editora Intrínseca e traduzido pela Rita Vinagre. Bom, gente, eu não tenho muito o que falar de Crepúsculo porque eu fiz um vlog de leitura que vocês amaram e surtaram muito. Eu vou deixar aqui nos cards. Foi um vlog com spoilers, que eu reagi aí a essa minha leitura. E foi tudo um início de um sonho, deu tudo errado. Porque eu comecei com a mente muito aberta, o coração aberto, querendo muito gostar desse livro. Mas olha, foi difícil, viu?
Foi difícil porque a Bella é uma chata. Ela é muito chata e ela me irritou muito ao longo da história. Ela é bem melhor que a Bella do filme, né? Mas a do livro também, gente, tem momentos que você se estressa muito. Aqui nessa história, como a maioria de vocês sabem, a gente conhece a Bella, uma garota que se muda pra Forks pra morar com o pai. E lá ela se apaixona pelo Edward Cullen, que na verdade é um vampiro. Então nós temos uma história de amor aí proibida, porque uma mortal namorando com um vampiro não pode dar certo, né, gente? As coisas ali não vão dar certo e não dão. Muitas coisas acontecem, tem todo um nhenhenhen entre eles, e depois a Bella vira alvo aí de criaturas perigosas e a gente acompanha essa loucura toda. A leitura foi prazerosa e divertida em alguns momentos, eu morria de rir com alguns diálogos. Eu morria de rir com a breguice de Crepúsculo, mas em outros momentos foi extremamente irritante. Ai, só quem sofreu sabe. Ô, crianças, pelo amor de Deus, silêncio. Cuidado que a Cuca te pega daqui, te pega. Cuca, cadê você? Preciso de você aqui me ajudando, porque é difícil ser booktuber nesse lugar. Em outros momentos, a leitura foi extremamente irritante, entediante, e é por esse motivo que eu dei 3 estrelas. Eu não acho que seja um livro tão ruim assim, por isso que eu não dei só 2, mas também não chega a ser um livro bom, né? É um livro bem meio termo, 3 estrelas, e eu tô até com medo de continuar essa saga, porque se o melhor, né, dizem que o Crepúsculo é o melhor, conseguiu só 3 estrelas, o que será do resto dessa saga? Fiquem aqui no Sinceroteca pra saber. Vai ter vlog de todos os livros. Em quarto lugar, nós temos Os Reis da Festa, do Henri B. Neto. Essa, na verdade, é uma novelinha, e aqui nós conhecemos 2 personagens, um garoto mais tímido e o garoto mais popular do colégio. O garoto tímido, ele dá festas em casa quando os pais não estão, então ele não gosta tanto de festa, ele não é de socializar, mas quando os pais estão fora, ele usa a casa dele para promover festa ali junto com alguns amigos, e aí todo mundo da escola costuma frequentar essas festas. E é nessa festa que ele acaba conhecendo o Cauã, o garoto mais popular da escola. Os dois trocam ali algumas palavras, se interessam um pelo outro e acabam se encontrando e se desencontrando em muitos momentos. É uma novela fofinha, eu gostei muito dos 2 personagens, da dinâmica deles, como eles se conheceram, como eles foram interagindo um com o outro, como eles se encontraram, se desencontraram, se encontraram de novo. É uma história pra aquecer o coração, eu li no momento que eu queria algo mais fofo, então casou muito com o que eu queria. E eu acho que leitura é muito isso, né? Experiência pessoal. Naquele momento eu tava precisando muito de uma história naquele estilo. E eu acabei curtindo muito. Eu li algumas críticas no Goodreads e o pessoal reclamava que era muito americanizado. E eu tenho que concordar que realmente os elementos ali da história parecem histórias que a gente assiste dos filmes americanos. O estilo de festa, o estilo dos copinhos, a maneira como eles conversam, interagem, os grupinhos e etc. Não se parece muito com algo aqui do Brasil, mas eu não vi isso como um grande defeito, né, gente? Eu gostei da experiência, eu queria uma historinha fofinha e foi o que eu tive. O autor também faz algumas referências, vocês sabem que eu estou extremamente irritado com essa coisa de referência, mas eu acho que ele não exagera tanto. Tem algumas, mas eu acho que não é de forma tão exagerada, porque, né, gente, eu tô sofrendo com esse negócio de referência. Eu já falei pra vocês que tem referência a Taylor Swift, eu tiro uma estrela, e eu não era assim, viu? E não era mesmo, né, porque eu li Querido Ex no ano passado, e ele tem muita referência e, tipo, eu tinha amado, gostado muito da história, fiz até resenha aqui pra vocês, mas hoje em dia já não tô engolindo mais. Porque eu acho que eu vi isso em tantas histórias, essas referências se repetiram tanto em tantos livros e contos que eu andei lendo, que eu peguei um certo ranço. Mas aqui é referência na medida certa, acho que vocês não vão se irritar. Eu dou 4 estrelas para Os Reis da Festa. Em terceiro lugar, nós temos Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Gente, eu esqueci de anotar o nome do autor, então vai estar aparecendo aqui na imagem, que aparece a capinha, tá bom? Vocês me perdoem. E esse livro eu li no Kindle e eu li por conta de quem? Pam Gonçalves. A Pam tava fazendo as lives de Sprint, ela viu que ia sair uma adaptação na Netflix, então o e-book também tava em promoção, ela falou, gente, tá em promoção, vou ler nos Sprints. Eu fui lá, comprei pra ler junto com ela, e foi uma experiência assim, gente,
Muito louca. Nesse livro aqui nós conhecemos um casal. A garota tá viajando com o namorado, eles vão conhecer os pais desse namorado dela, só que ela tá pensando em acabar com tudo. Ela tá pensando em terminar esse relacionamento, ela acha que as coisas já não estão seguindo aí um bom caminho, só que ela não conseguiu fazer isso antes, resolveu ir conhecer a família dele. Acontece que essa garota tá passando por uma barra. Ela fica recebendo umas ligações de uma pessoa que não se identifica e essa pessoa fala umas coisas muito estranhas, e ela tá cada vez mais apreensiva com isso. E ao longo da viagem, inclusive, ela vai recebendo algumas ligações que ela prefere não atender. O livro tem uma narrativa assim que a gente fica, meu Deus, o que tá acontecendo? A maneira como o casal se comunica, conversa um com o outro é muito estranha. Ela fala uma coisa, pergunta uma coisa, o rapaz não responde direito. Ele faz uma volta, vai falar sobre uma outra coisa. A família dele também é extremamente estranha. Muitas coisas estranhas vão acontecendo e você não sabe o que tá rolando. Você fica, gente, o que rolou aqui? Pra onde esse livro vai? O que que vai acontecer? E você só entende tudo tintim por tintim no final, que é no final que a gente descobre tudo o que tá acontecendo e tudo passa a fazer sentido. Bom, eu particularmente não estava esperando muito dessa história. Eu acho que a minha falta de expectativa, essa leitura que eu não sabia nada, que eu só peguei porque a Pam falou que ia ler, e aí a gente queria ler junto, ter essa experiência junto e reagir junto com a Pam, eu acho que isso me ajudou a não detestar tanto o livro. Ao longo do livro, eu fui sacando o que estava acontecendo. Chegou ali em 40%, eu falei assim, é isso aqui. Eu acho que é isso aqui que tá acontecendo, esse é meu palpite. Quando eu cheguei no final, se confirmou, porque o autor vai dando algumas pistas ao longo do caminho. Mas é um tipo de livro que, se você não se apega ali àquela narrativa, aquele suspense todo que vai acontecendo, o suspense só vai aumentando e eu gostei muito dessa experiência de leitura, sabe? A maneira como eu fiquei nervoso e queria saber o que estava acontecendo e eu ficava apreensivo. Se você não se apega muito a isso e ainda se decepciona com o final, com certeza a experiência de leitura vai ser tipo nota zero pra, pra vocês. A forma como o autor resolve narrar, algumas falas podem soar um pouco pedantes da parte dele, parecer que ele só tava querendo saber demais. Realmente, é um livro que pode irritar, estou aqui avisando. Mas pra mim funcionou e é por isso que eu dei 4 estrelas. Eu não dei 5 estrelas porque eu achei que o autor poderia ter desenvolvido mais essa história, trabalhado mais os personagens, essa narrativa como um todo. Tem um filme que eu não cheguei a assistir ainda, mas, enfim, né? É um livro curto e às vezes eu fico pensando que se ele tivesse desenvolvido mais, talvez ele tivesse se perdido mais e a minha nota seria um pouco menor. Em segundo lugar, nós temos um favorito. Eu estou falando de Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Esse livro é publicado pela editora Intrínseca e traduzido pela Júlia Sobral Campos. Nesse livro aqui nós temos um drama familiar. Nós conhecemos a história de Mia e Pearl, mãe e filha que vão acabar se mudando para Shaker Heights. Uma cidade perfeita, planejada, maravilhosa, né? Exemplar, pelo menos aparentemente. E é morando nessa cidade que elas vão acabar se envolvendo com a família dos Richardson. A casa que elas vão morar é uma casa pertencente a Helena Richardson e a Pearl vai ficar muito amiga do Moody, filho da Helena. E a partir do momento que ela começa a se envolver com o Moody, ela acaba entrando nessa família, conhecendo os outros filhos, se relacionando com as outras crianças e acaba se aproximando também da própria Helena. E essa mistura aí de famílias não vai dar muito certo, gente. Quanto mais essas famílias se envolvem, mais elas vão descobrindo da vida uma da outra, alguns segredos vão sendo descobertos. E aí, gente, é só gritaria e confusão. Não, Pequenos Incêndios não se trata de um thriller. Eu jurava que era sobre uma incendiária que taca fogo em várias casas, mas não é sobre isso, tá bom? Tem um incêndio sim, e esse incêndio é bem no começo do livro. A gente descobre que a casa da família Richardson pegou fogo, e eles acreditam que quem cometeu esse incêndio foi a Izzy, né, a filha mais nova aí do casal Richardson. Então o livro volta pro passado e vai contando a história desse pessoal, da relação dos Richardson com a Pearl e com a Mia, e como esse incêndio aconteceu, por que esse incêndio aconteceu. Nós voltamos pro passado até descobrir como essa casa pegou fogo. Esse é um livro que trata sobre relações pessoais, é um livro que a gente
tenta entender conflitos internos. É um livro que também aborda a questão dos privilégios. Os privilégios são jogados aqui na nossa cara o tempo todo. Tanto que se fosse para fazer um vídeo sobre esse livro, eu iria falar sobre essa questão dos privilégios, não é mesmo? A narrativa é deliciosa, eu amei a escrita da Celeste, eu amei a forma como ela apresentou os personagens, como ela ia mostrando um pouco de cada um, o drama de cada um, a forma como ela amarrou essas histórias. Acho que é um livro incrível, que merece ser lido e que vocês precisam refletir muito sobre o que está escrito aqui. É um livro que traz muitas reflexões e a série aprimorou ainda mais. Inclusive, eu acho que a série é sim melhor que o livro e ela já melhora algo que era bom. Aqui alguns personagens ganham uma outra dimensão, uma outra profundidade, e é o tipo de livro, gente, que você vai entender um pouco sobre cada um dos personagens. Por mais que você despreze um ou outro, em algum momento você vai pensar sobre aquele drama que aquele personagem tá passando e qual seria a sua ação se tivesse envolvido naquilo, o que você faria, se você fica pensando se julga ou não a decisão que X ou Y toma. Então, assim, é um tipo de livro que eu gosto. Foi por isso que eu dei 5 estrelas e favoritei, gente. A experiência de leitura desse livro, pra mim, foi incrível. Foi um dos melhores livros que eu li nesse ano. Em primeiríssimo lugar, nós temos O Ceifador, do Neil Shusterman. Esse livro aqui é do Iago, ele me emprestou. E, gente, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dessa história. Em O Ceifador, nós temos uma sociedade perfeita, que superou fome, miséria, guerra e até mesmo a morte. As pessoas não morrem mais por causas naturais, acidente, criminalidade ou qualquer coisa do tipo. A sociedade está perfeita. Ela é comandada por uma nuvem, a Nimbo Cúmulo, e essa nuvem toma todas as decisões e faz sempre aquilo que é o melhor para a sociedade de forma geral. Acontece que as pessoas continuam se reproduzindo, continuam tendo filhos, e isso poderia causar superpopulação. É por isso que existem os ceifadores. Os ceifadores são humanos que são recrutados e treinados em algum momento da vida, e eles têm o poder de dar a morte definitiva. Normalmente, quando a pessoa sofre algum acidente, tenta se matar ou qualquer coisa do tipo, ela é revivida, tem um centro de revivificação. É como se fosse um hospital, faz um tratamento, a pessoa meio que ressuscita, porque não existe a morte mais. Quando o ceifador mata uma pessoa, a morte é definitiva. E eles chamam esse assassinato, né, esse matar, de coleta. Eles fazem a coleta. Então os ceifadores precisam coletar pessoas todos os anos. Tem uma cota específica que eles precisam cumprir. Existe uma série de regras. Os ceifadores não fazem as coisas da maneira que eles entendem como melhor, ou pelo menos não deveriam. Só que acontece que essas regras já começam a irritar alguns ceifadores, que preferiam matar da maneira que quisessem, sem muito controle, porque eles começaram a sentir prazer no matar. Porque é isso, né, gente? A sociedade superou a fome, a guerra e tudo mais, só que o maior mal da sociedade é o ser humano. Essa é a verdade, é a corrupção interna. O problema tá na gente, não no resto. E é nesse contexto que a gente conhece Citra e Rohan, dois jovens que vão ser recrutados para o treinamento ali da ceifa, para que um deles se torne ceifador, vista o manto e ganhe o anel. O ceifador que os recruta é um ceifador muito honesto, uma pessoa muito digna, cheia de princípios, e é claro que esse ceifador vai passar tudo isso para esses dois. Ele escolheu esses dois jovens justamente por gostar ali do caráter deles, da personalidade, e entender que eles poderiam ser bons ceifadores. Mas como eu disse, nem todo ceifador é bom, tem um pouco de corrupção aí, e algumas coisas vão acontecer, algumas tramanhas políticas que vão afetar Citra e Rohan também. É uma leitura muito válida, esse mundo aqui é muito bem construído, no segundo livro as coisas se expandem ainda mais, eu tô louco pra ler o terceiro. Eu gostei muito da premissa, muito da história, muito dos personagens, em alguns momentos eu era apaixonado pelo Rohan, em outros momentos eu gostava muito da Citra, os dois me agradam muito de maneira geral, são duas pessoas com personalidades bem interessantes, e a história, quando você acha que sabe o que vai acontecer, tem uma reviravolta, uma coisa acontece e tudo muda, o destino de todos mudam, e eu fico, meu Deus do céu, o que tá rolando? Por favor, deem uma chance pro ceifador, porque vale muito a pena. Foi por isso que eu dei 5 estrelas e favoritei. Bom, gente, esse foi o primeiro Gospeleu. Eu espero que vocês tenham gostado desse resuminho das minhas últimas leituras, finalmente eu aparecendo aqui pra falar sobre livros. Eu estou na correria do TCC, então o vídeo aqui no canal vai ser toda
quarta às 6 da tarde. Até eu defender meu TCC e resolver tudo, enfim, estar formado, é só um vídeo por semana mesmo, mas eu sei que vocês vão me compreender. Por favor, se forem comprar qualquer um desses livros, comprem com meu link, porque assim vocês vão estar ajudando demais o canal. Eu agora vou ficar desempregado, vou perder meu estágio já que eu tô me formando. Eu não tenho renda, então, por favor, comprem com meu link que vocês vão me ajudar muito a manter esse canal aqui. Até a próxima. XOXO. Gasp John.